Obrigado, Senhor, porque Tu fala com o Teu povo. A Tua palavra, ela fala conosco, Pai, a Tua palavra é perfeita. Obrigado, Senhor, por estar Te revelando a nós, para que nós possamos viver uma vida de bênção, Pai. Obrigado por todas as coisas, todas as visões que Tu viesse trazendo até nós, desde Jeremias até o livro de Jó, Pai, nos dando as estratégias da questão espiritual, da alquimia, ó Deus. Vamos ler, no versículo 33, 11:33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundas o seu conhecimento, e a sua glória, e a sua sabedoria, quer dizer. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, versículo 34, quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? Quem é capaz de lhe dar algum conselho? Versículo 35. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, e para ele, glória a Deus para sempre. Glórias a Deus para sempre. Amém. Você vê lá no versículo 33, ele dizendo: por favor, tem alguém aí que pode medir a sabedoria e o conhecimento de Deus? Tem alguém aqui, irmão, capaz? Não? É difícil. Ele tem os seus caminhos e as suas formas, e nos surpreende. E os conselhos deles não se comparam com os homens. Os homens até dizem loucura o que Deus está dizendo. Para ti é loucura, porque não entendes os caminhos de Deus, a sabedoria de Deus. Sabedoria dá a direção, o Espírito que fala e dá a direção, que traz a pessoa novas alternativas, nova forma de agir, para resolver as coisas, para viver coisas de forma maravilhosa. A coisa maravilhosa que a sabedoria traz, que é dar clareza ao entendimento do homem, para saber agir na sua vida. E Deus pergunta: alguém pode me ensinar a governar o mundo, por favor? Alguém tem o conhecimento que eu tenho das coisas, da profundidade das coisas? Conhecimento. Se tem alguém que estudou teologia, ou que estudou faculdades, e que acha que pode saber mais do que Deus, e explicar os seres humanos e a natureza mais do que Deus, olha, você é o único desse universo. E provavelmente você está muito enganado. Porque um dia você vai estar diante do tribunal de Deus, e Deus vai trocar ideia com você, vai conversar. E você vai ver que você não é nada. E o que você sabia é desprezível, porque Ele vai te explicar o que é de verdade. Mas espero que você esteja em Cristo quando for diante dele. Não tem como saber o conhecimento do Pai, é impossível. Pega a mente humana. Tem alguém aqui que pode decifrar a mente humana? Nenhum cientista até hoje conseguiu explicar toda a 100% da mente humana como funciona. Não tem como, é uma coisa misteriosa, uma coisa ainda que precisa de muitos e muitos e muitos estudos para tentar descobrir mais alguma coisa. Descobriram só um pouquinho. É grande demais. Imagina, Deus conhece tudo. O pensamento, conhece o que rege o corpo, conhece o que rege a natureza, Ele conhece tudo e todas as coisas. Aí ele diz no versículo 33 também: é impossível compreender a decisão de Deus e os caminhos ou a direção que Ele dá às coisas. Ele está dizendo da sabedoria dele aqui. Não adianta questionar: mas por que ele é rico e eu sou pobre? Por que é dessa forma e que eu tenho que agir? Eu tenho que ser assim? Por que as coisas não são da forma que eu imagino? Por que ele fala para agir de uma forma e eu estou querendo agir de outra? E eu não entendo por que Deus quer que eu faça isso. Eu tenho que perdoar essa pessoa, porque ela não merece. Ela matou meu filho.
por exemplo, matou, como uma pessoa que perdeu um filho, como dizer para ela, olha, o melhor caminho ainda é o perdão, porque Deus disse que é o perdão, para você viver em paz. Aí a pessoa fala, você está louco, é que você não perdeu o filho que eu perdi, porque a dor é muito grande. Mas Deus nos dá direção em várias coisas. Ele mostra para nós os caminhos que temos que tomar, mas nós teimamos em fazer o que queremos. E cada vez que nós questionamos Deus nas decisões, o que Ele diz é melhor assim, você está dizendo para Deus que Ele não sabe exatamente o que Ele está propondo para mim tomar. Deus, você não sabe de nada. É igual o papai, né? Adolescente, a filha adolescente, o filho não, você não sabe. Os tempos são outros, Deus. Irmão, é loucura. Deus conhece todas as coisas e todo o caminho em direção que Ele dá. É porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer ali. Então não fique questionando Deus pelas decisões, pela direção que as coisas estão tomando, que não era exatamente o que você esperava. De ver você questionar Deus, confia nele, põe a sua vida no altar, e confia nele. Senhor, eu creio, a palavra diz que tu rege este mundo e todas as coisas, então eu prefiro crer, Senhor, não vou ficar questionando as tuas decisões, nem as direções das coisas que está acontecendo em torno da minha vida. Confia que o Senhor vai cuidar de você e que Ele vai aplanar os seus caminhos, Ele vai dar um escape, Ele vai dar uma solução para esse problema. Confia no Senhor, as coisas acontecem. Diante de Deus não é mágica, Ele não é mágico. Diante de Deus as coisas vão acontecendo. Em um propósito, um processo mais rápido, ou mais lento, ou um processo rápido demais até. Não tem tempo para Deus, para Ele tanto faz. 1000 anos, um dia, 1 hora, 1 segundo. Quando a palavra dele é proferida, é um tempo, a planta tem que nascer, ela tem que crescer e dar fruto. Quando Deus determina as coisas, então confia no Senhor, não questiona as direções que a sua vida tomou diante de Deus, como Ele tivesse te esquecido, ou como Ele não soubesse o que está acontecendo com você. Apenas ponha nesse Senhor, eu confio que apesar das minhas escolhas, das minhas decisões erradas, ou das pessoas da minha volta que me prejudicaram, eu confio em Ti, Pai, que Tu tens uma solução, Tu tens um caminho melhor do que esse que eu estou vivendo, para resolver, para me ajudar a viver melhor. Confia no Senhor, não duvide da direção, daquilo que Ele propõe para você. Confia em mim, que eu vou estar com você. Confia. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua confiança em Deus. Deixa a palavra de Deus guiar a sua vida. Aí ele diz no versículo 34: quem conheceu a mente e os pensamentos de Deus? Quem tem a capacidade de aconselhar a Deus? Imaginou Deus dizendo, não, me ajuda aí no que eu preciso fazer, me ajude a entender melhor para mim poder resolver o seu problema. Ele deixou de ser Deus. O dia que ele se agachar para você, se ajoelhar para pedir seus conselhos, ele deixou de ser Deus, porque ele é soberano, ele é onisciente, onipotente. Quem é o homem para questionar Deus? Quem é o homem para querer ensinar a Deus o que ele deve falar ou pensar? Ele é poderoso. Então os pensamentos de Deus são mais altos do que o seu. Ele está dizendo, cuidado com os questionamentos. O Deus que servimos é um Deus soberano, está acima de tudo e de todos. É um Deus que tem poder para tudo nessa terra e nos céus. Não questione Deus. Os pensamentos dele são mais altos, e ao teu respeito ele pensa mais no futuro melhor que ele tem para você do que você imagina. Você está nem imaginando, e ele já tem pronto as coisas que você às vezes nem pediu. A gente pede, como diz em Efésios, que nós declaramos, Efésios 3:20, pensamos, e nem sequer chegou ao pensamento, ao coração do homem, mais do que pensamos ou pedimos, Ele preparou, Ele é capaz de fazer. Então os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, então não questione. E aonde o pensamento de Deus ele se manifesta mais, ele é exposto mais,
Onde que é exposto o pensamento de Deus? Na palavra. Está aí a escrita. O Espírito fala conosco, é o Espírito de Deus que sabe as intenções, os pensamentos de Deus. Ele é o próprio Deus. Mas ele falou, vamos escrever, porque quem não conseguir ter intimidade com você, Espírito Santo, pelo menos tem um livrinho aí para ler, né? Não é livrinho? Porque o mundo vê isso aí como livrinho. É um livro. E realmente é um livro. Mas o problema não está no livro, está no que contém no livro. Porque o livro em si pode pintar de ouro, mas se a informação for pobre, não serve para nada. Mas se a informação for rica, vai transformar a sua vida. Então não é um livro qualquer, é inspirado por Deus. O Espírito fala, mas a letra, a escrita está ali, para quem não consegue ouvir o Espírito, que não respira bem. E quando começar a respirar bem, vai ouvir o Espírito, e a tua vida vai ser guiada por ele. Você vai perceber isso, como que ele guia você. Então ele diz, não questione, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os seus. Aí ele diz no versículo 35, quem já deu algo a Deus, que ele precisa pagar por isso? Tem gente que dá o dízimo, que dá oferta, faz não sei o que, eu dei o meu tudo, e aí, você deu o quê? Se tudo é dele, você só está vivo porque ele deixou você ficar vivo. Quando o pequeno está morrendo lá no hospital, lá, quantas coisas acontecem de perigo em nossa vida, e Deus te poupa. Conseguiu emprego, tantas coisas acontecer que existem. Na verdade, uma vez falei isso para uma pessoa, falou, ninguém pode interferir na minha vida, na minha vida profissional, quando eu entro numa empresa, porque eu sei que essa empresa não é dos donos dela, é de Deus. Ele deu a terra, e eles usam a terra e não pagam nada por isso para Deus. Fazem tudo, respiram oxigênio, usufruem de tudo que Deus construiu, e depois se acham dono, porque cortou a madeira e fez uma casinha para ele. E acham, não, eu sou dono aqui, Deus manda, eu que mando aqui. Quem somos nós? Somos pequenos demais. Achar que demos algo para Deus, agora você tem que fazer isso, eu te dei uma caixinha aí, te dei um cafezinho aí. Quem te deu esse cafezinho aí? Vamos voltar a fita aí para ver como você conseguiu isso aí. Então não é seu, você não deu nada para mim, você só devolveu, que é meu. Mas ele faz de conta, né? Porque ele vê a ignorância de uma criança, a inocência ou a ignorância, e ele fala, tudo bem, eu vou fazer de conta que por causa disso eu vou operar, mas na verdade não é por causa disso que ele opera, que é dele, mas por causa da intenção do teu coração ele opera. Quando você leva uma oferta com a intenção de engrandecer ele, de agradecer ele, de falar, Senhor, muito obrigado, Senhor, eu quero ser um abençoador, eu quero ver o bem do próximo, das pessoas, dos projetos que ajudam as pessoas, eu quero ser bênção. A intenção do coração, Deus vê um valor nessa oferta, e ele recebe como ele recebeu de Abraão. Tem um valor aqui, não é ovelha não, porque a ovelha foi eu que criei, mas Abel ofereceu uma oferta, e agradou a Deus por causa da intenção do coração dele. Então cuidado quando você vai oferecer algo a Deus, não se iluda com o valor. Vou dar 10 mil reais, 10 mil reais com a intenção errada não valem nada. Por isso que eu falo, a oferta, irmão, é a terceira e a menos importante para Deus. Não é importante, ela tem a sua importância para projetos, porque precisa pagar as pessoas, o imposto, né? É necessário dinheiro, porque criaram isso entre os homens, mas não é o mais importante. E Deus não responde porque você colocou o dinheiro no altar, não. Deus responde a forma com que você foi pôr o seu dinheiro no altar. Faz toda a diferença. Mas se for vir pôr o seu dinheiro, a sua oferta diante de Deus, só com a intenção, mesmo orando, vou fazer um jejum de oração essa semana, vou jejuar de dia e de noite, a semana inteira. É uma oferta a Deus, para que Deus, o Espírito Santo. Meu irmão, cuidado, se você for orar e jejuar, pensando em ser mais espiritual do que o outro aqui dentro da igreja, está furado no barco, hein? E Deus olha isso e fala, você não vai encontrar nada aí.
Por quê? Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para o que você está oferecendo fisicamente. Ele olha primeiro para o que está dentro, para depois o que é fora ser aceito. Tanto que Jesus disse: quando você for oferecer uma oferta no altar, lembra-se de olhar para dentro. Se está magoado, chateado com alguém, vai lá, você consegue para ele, depois você traz essa oferta. Porque ele quis dizer: senão a tua oferta não vai ter valor algum. Não vai ter valor algum para Deus. Mas quando você põe algo de forma que agrada, então você vai receber. Porque quando a gente agrada a Deus, sabe, um filhinho obediente, né? Não é gostoso ver um filho obediente? Oh, meu filho é uma bênção, tudo que eu peço ele faz, tudo certinho, ele mesmo, nem peço, ele está fazendo, mesmo sem pedir, as coisas certas, cuida do quarto dele, faz as coisas legais, fala coisas abençoadas, tudo que os filhos fazem que agradam o pai diz: esse menino merece, não é isso, papai? Esse menino, esse é o meu menino, aí tem que dar um presentinho para ele, aí ele tem prazer em trazer e ver o filho se alegrando, como uma forma de dizer: filho, você está no caminho certo, você está fazendo as coisas boas para a sua própria vida, e é assim que Deus vê nós. Então vamos oferecer, mas se preocupe primeiro com o que está dentro, porque você não está emprestando a Deus, você não está dando nada a Deus, nem barganhando, porque não tem como barganhar com Deus. Ele não negocia com ninguém. Ele não vai dizer: dá que eu te dou, não. Ele quer assim, só uma coisa que ele quer: a tua alma. É isso que importa para Deus, a tua vida, a tua alma para Ele. Para isso Ele pagou o preço na cruz de Jesus. O resto vai depender de como está o teu coração, as tuas intenções. Porque se vir de forma errada, para Ele não serve. Não vou te abençoar. Por quê? Porque você veio dar aí $1 milhão com um coração podre desse aí. Você quer o quê? Você quer ser rei? Quer ser melhor que os outros? Deus, se Ele pudesse ouvir Deus, Ele ia falar: pega o seu dinheiro e leva de volta. Ele não serve para nada para mim. Dá para entender isso? O que nós temos a Deus para querer achar que Deus tem que fazer alguma coisa por mim? O que achamos de nossa oferta na mão? Eu fui na igreja, Deus tem que abrir a minha. Deus me deve porque eu vim na igreja. Não. Deus me abençoa porque eu estou fazendo a coisa certa. De vir na igreja, de orar em casa. Eu estou orando mais, pastor, estou orando bastante. Deus te recompensa, não é exatamente por você dizer que estou orando 10 horas, pode orar 1 hora, 1 minuto, que seja. Mas se você está orando com o coração corretamente, então Deus vai se alegrar com você. Eu já tive o prazer de uma profeta assim que não me conhecia, até assim ela falou: você ora igual o Daniel, hein? Eu fiquei até supervisado, até assim, você fica no quarto, Deus mostrou, e falou como eu orava no quarto, irmão. Eu fiquei lá que Deus vê mesmo. Novo convertido, se não sentava no começo, eu falei: é que ele vê mesmo, e você tem um jeito de orar que você é persistente. E eu falei: glória a Deus, irmão. Não me gabo disso não, mas eu fiquei até meio com medo, né? Falei: mãe, que ele vê. Então cuidado, o seu coração tem que ir na presença dele, numa posição certa, para agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, nós só recebemos bênção de Deus, só é acrescentado do reino para você. Então não estamos dando nada a Ele. Se você deu alguma coisa, você só devolveu. Agora, se o teu coração veio da forma certa, você deu mais do que dinheiro. Você deu o que agrada a Deus. O que agrada a Deus sempre tem recompensa. Ele garantiu isso na palavra. Amém? Então vamos lá, versículo 36. Todas as coisas existem por causa dele, por causa de Deus, porque dele e por ele, e tudo que existe é dele, e por ele, e para ele. Foram feitas todas as coisas, nos céus e na terra. Todas, repete mesmo, todas as coisas que existem, existem por causa de Deus. Por causa de Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Tudo. Não é uma coisa ou outra. Tudo. Deus
criou e permitiu que existisse. E a tua vida, os teus filhos, tudo, toda a direção certa ou errada que teu filho toma, a tua filha, ou a tua vida mesmo, Deus permitiu pela liberdade que Ele te deu, mas Ele sabe de todas as coisas. E Ele pode interferir. A gente já ouve tantas histórias, né? Cara fitness aí, tudo cheio de... Eu aqui gordinho, com diabetes. E às vezes o cara fitness aí, parada cardíaca. Exercitando, meu Deus do céu, o cara dando um YouTube lá, aula como cuidar da saúde, blá blá blá. Outro atleta, outro pedreiro, sobe e desce, e vai, o cara não vai morrer esse cara, né? Porque ele sobe parede, faz o Homem-Aranha, sobe e faz, e vem, e o cara fala, meu, você morre, né, meu? Não, eu acostumei, potência. Aí, pum, morre, parada, vai, eu estou aqui. Estou querendo dizer que Deus permite todas as coisas. Por que Ele foi ou não foi? Aí não questiona, porque Deus sabe os caminhos das coisas, o porquê das coisas. Então o tempo de Deus é dele, Ele criou todas as coisas e só vive na terra por permissão de Deus. Então que nenhum rei se gabe, que nenhum juiz, nenhuma autoridade, que nenhum homem se gabe de eu sou, porque você não é nada sem Deus. Você é um sopro, um pó que é soprado com o tempo e desaparece. Então confia em Deus. Você tem um Deus todo poderoso, que tudo que Ele fez é para a glória dEle, mas para o seu bem também, porque Ele trouxe Jesus para compartilhar com os seus filhos a sua bênção, as suas alegrias. Ele quer estar com você, mais do que religião, é relacionamento. Ele quer compartilhar, Ele quer que aqueles que confiam nele, estejam com Ele, participem do banquete. Jesus disse, eu bato na porta, quem abrir, eu entrarei. Quem me deixar falar, quem deixar me ouvir os meus conselhos, eu sentarei com ele e celebraremos a vida. Ele terá o melhor banquete que vai não só nessa vida terrena, mas para a vida eterna. É Deus, irmão, que Ele já tem pré-determinado a sua vida para o céu. Pré-destinado a salvação. Pré porque depende também de você, né? Ele não vai te obrigar a servir Ele. Ele te fez livre para escolher a quem quer servir, ou a Deus ou a Amon. Qual o Senhor da sua vida? Ele te fez livre, mas tudo Ele permite. Até o diabo precisa da permissão de Deus. Você sabia disso? Ele não pode fazer nada além daquilo que Deus opa, essa aqui não. Porque o sim de Deus Ele tem. Não, o pecado entrou, o sim você tem. Faz aí o que você tem que fazer. Mas quando Deus diz, não, Ele vai falar, vou matar esse crente, pode mandar a feitiçaria lá. Mas quando Deus fala, esse não. É vários testemunhos, irmão. Você ouve, que feiticeiro ele foi fazer e o capeta voltou lá e falou, não tem como, aquele não pode não. Mas como não pode? Aquele não pode, aquele não deixa, porque não vai. É porque Deus te protege, irmão. E quando Deus diz, essa não toque. Por mais que a pessoa insista, sabendo que eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, ele insiste em querer destruir você com as suas feitiçarias. Irmão, eu tenho dó. Uma vez uma pessoa trabalhando me avisou, aquela mulher, ela só eu sei que você é crente, ela não gosta de você, ela tem ciúmes de você com o chefe, aí o cara gosta de você, cuidado, ela é feiticeira, hein? Eu falei, é mesmo, cara, é mesmo. E ela vai lá nos batuques lá, hein? Eu falei, é mesmo, meu Deus do céu, cara. Por favor, avisa para ela tomar cuidado, para ela parar com isso, porque Deus tem ciúmes de mim. E a mão de Deus, quando pega com alguém que está insistindo em destruir o seu servo, é pesada demais. Ela pode até morrer por isso, irmão. Não estou brincando, não. Que se Deus fala, pare, a pessoa insiste, eu vou matar, não morre, como Absalão morreu. Não tem como. O controle da nossa vida é de Deus, nós temos que confiar nisso. Temos que dar a nossa vida no altar de Deus e confiando nele. Ele é todo poderoso. Nós estamos lendo aqui, quem deu alguma coisa a ele? Ninguém. Quem ensinou a Deus alguma coisa? Ninguém pode. Há um poder além do que nós possamos imaginar ou pensar, que opera em nós, pequeninos. Como ele disse, uns vermes em Isaías,
O meu povo é como os vermes, pequenininho, mas era um bichinho pequeno. Fraquinhos, ninguém. Vermes no sentido, né? No sentido de ser um bichinho pequeno, tanto bichinho. Que é tão pequeno que se passar um dedo ali, some. Mas ele cuida, esses são Deus. Esses ninguém toca. Então, para Ele todas as coisas, por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. E você foi criado. E é tudo permissão de Deus na sua vida. Porque Ele permite, predestinado, por quê? Porque se você tomar a decisão, vou servir a Satanás, Ele não vai te impedir. Ele vai permitir. Porque Ele deu livre-arbítrio, você vai permitir. Mas há momentos que Ele diz, não, Ele não vai até lá, porque eu quero Ele aqui servindo. Eu quero usar Ele para fazer algo que é só Ele que vai fazer isso. Eu passei por isso. E Deus disse, não, você não vai não. Não foi sair do Evangelho, não. Vou dizer para Deus, parei, chega de ministério. Um tempo da minha vida, muitos anos atrás, eu falei, o que é? Chega de ministério, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Você não vai não, eu vou te tirar da onde você desceu e você vai subir de volta. Porque eu quero usar você para pregar e para fazer. Eu falei, Deus, eu não estou deixando de ir para a igreja, eu não quero deixar de te servir, mas eu não quero mais isso, mas eu te dei algo e eu quero usar você ainda. E Deus me trouxe de volta. Até demônio já tentou habitar no meu corpo, já tentou entrar para me interferir em momentos do pecado na minha vida. Eu estava pecando assim, estava afastado, desanimado. Eu senti a opressão demoníaca e eu dizer, Deus, tem alguém aqui no meu corpo. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, orando num culto, e eu disse, em nome de Jesus, essa força não pode ficar aqui, Pai, meu primeiro. Ele está aqui, eu estou sentindo ele no meu corpo. Não sei como o demônio consegue entrar em alguém, tem o Espírito Santo entrar no corpo. Não na alma, mas entrar no corpo. E na hora eu orei. E aí Deus, o poder de Deus veio. Eu senti na hora como se fosse uma rolha tirada de uma garrafa, sabe? Estourou. Eu senti o Espírito sair do meu corpo, tremeu, tá? Os meus nervos endureceram. Eu disse, sai em nome de Jesus. E aí saiu. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Saiu, eu senti uma força. Eu disse, Senhor, obrigado, Senhor, porque você não deixou ele entrar no meu corpo e dominar a minha alma. E o Senhor disse, quem disse? Ele estava entrando, ele estava saindo, ele já tinha entrado, por causa dos teus pensamentos, e querer ficar de boa ainda no mundo, querer se afastar, fazer a sua vida da sua forma. Mas Deus disse, eu te libertei, porque eu te quero comigo no meu altar. Eu quero você fazendo a minha boa e agradável vontade. Irmão, nunca eu consegui sair da presença de Deus, por mais que a minha fraqueza até desejei. E Deus disse, você não sai porque eu te quero na minha presença, assim como Ele faz com você. Passa-se o tempo em luta e você desanima, você diz para Deus até algumas bobagens, às vezes, por que? E Deus fala, não, desisto de você, eu quero você. Aí você vai orar, olha, essa mãe, Deus, desista de mim, por favor, porque eu já desisti de mim. Mas Deus diz, eu não desisto, porque eu sei o tempo das coisas. Eu sei que mais algum tempo você vai ser diferente. E você vai estar cheio do Espírito Santo para fazer o que eu quero. É Ele que determina. Ele sabe todas as coisas. Então confia nesse Deus, irmão. Ele, por Ele, é Ele que criou, é dele, por Ele e para Ele. Feche os seus olhos, não durma. Feche os seus olhos e fala comigo, Senhor. Senhor, Tu és grande e poderoso, Senhor. Tu és grande e poderoso. Tu és esplêndido, Senhor. Tu és esplêndido. Tu és majestoso, Senhor. Tu és majestoso. Tudo que existe no céu Tudo que existe no e céu que existe na terra e que existe na terra pertence a Ti, Senhor. pertence a Ti. Senhor, Tu és Rei. Senhor, Tu és Supremo, o Supremo Governador. Supremo Governador. E tudo, Senhor, que existe na terra Que existe na terra pertence a Ti. pertence a Ti. Toda a riqueza, toda a prosperidade Toda a prosperidade vem de Ti, Senhor. vem de Ti. Senhor, Tu governa
Senhor, tu governas todas as coisas todas as com o coisas teu poder, com o teu com a poder, tua com força, a tua força, e podes tornar e podes tornar grande e forte grande e forte as pessoas que creem em teu nome. que creem em teu Senhor nome. meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te louvar eu quero te pelo louvar teu glorioso nome, pelo teu glorioso, pelo teu grande amor, pelo teu grande poder. Quero te agradecer, Senhor. quero te agradecer. Eu sou o teu povo, Eu sou o e teu em nome de Jesus, Em nome de eu Jesus. quero te agradecer, Eu quero te porque agradecer. tudo, Senhor, Porque tudo que sou, que veio das tuas mãos, veio das tuas e tudo mãos. que tenho tudo que vem tenho de ti, vem de ti. e nós somente nós somente devolvemos a ti devolvemos a o que ti é teu, o que é teu, a minha vida. a minha vida. Tu me fizeste Tu me fizeste para ti. para ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Decai o como decalamas. Para ti nos fizeste, Pai. Você pertence a Deus. Amém. Glória a Deus. Aguenta mais um pouquinho. Abre Jó 42, versículo 1. Aí vai, eu vou ler já. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Versículo 3 de Jó 42. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e é que falei de coisas que eu não compreendia. Coisas eram maravilhosas demais para mim, Senhor, e que eu não podia entender. Versículo 4. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço e eu te vejo com os meus próprios olhos, pude contigo andar. Por isso estou envergonhado, Senhor, de tudo o que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinza. As palavras de Jó. Tudo começou com uma opressão, um sofrimento muito grande. E ali Satanás investiu todas as cartas na estrutura, como nós falamos, a estrutura emocional de Jó, para abalar ele. Depois foi lá no fundamento. O único fundamento que Satanás conseguiu tocar foi na família. Quando ele tocou na família, foi claro, balançou. Mas ele foi lá no outro fundamento, que é a saúde, aí a estremeceu de vez. Foi difícil para Jó, porque nós, assim como é difícil para nós entendermos o porquê das coisas que acontecem, que nos fazem sofrer, que nos angustiam, a gente sofre, a gente se angustia às vezes, mas como ele disse, é pequeno demais a minha mente, Senhor, me perdoe, porque ele não entendia o que Deus queria mostrar para ele, de que aquilo era uma batalha espiritual por ele, mas Deus estava no controle, porque quando Satanás diz, deixa eu tocá-lo na sua saúde, Deus ainda disse, toca, mas você não vai matá-lo, eu não quero ele morto. Eu já tinha determinado tudo a favor de Jó, sobre o que ia acontecer, e no final, Satanás não ia matá-lo, mas Jó não sabia disso, espiritualmente não estava em sintonia com Deus para compreender as coisas espirituais. Simplesmente ele se voltou para os acontecimentos, ele glorificou a Deus, ao Deus que ele só ouvia dizer, ele é todo poderoso, mas ele não adorou da forma que ele deveria, em buscar em Deus a resposta, e não nos homens, ou por que a vida mudou, então Deus não está comigo mais. Achar que Deus abandonou ele porque as coisas mudaram, porque não tinha mais a riqueza que tinha, ou os filhos, ou a saúde que ele tinha. Quando ele começou a questionar, então aí começou o pequeno problema da comunhão dele com Deus. Mas mesmo assim, pela misericórdia, Deus chamou Jó e se revelou a ele, e disse: ó Jó, vou te mostrar isso,
Começar da criação do mundo. Olha o tamanho do mundo. Você tem capacidade de medir, pelo menos, quando tem de uma ponta a outra? Não tem, isso é impossível. Então, eu fiz isso, eu sei a medida. Você sabe dizer quantas estrelas tem? Qual o nome de cada uma? Eu sei. Eu criei todas elas. Eu conheço cada um de vocês. Eu conheço cada grão de areia, quantos tem. E Deus mostrou para ele, em visões até. Eu imagino nessa questão. Agora eu vi uma glória que eu não tinha visto. E quando Deus mostrou a glória dele, como Ele tem nos mostrado, através da nossa fé em Cristo Jesus, curando, abrindo caminhos e mostrando o poder dele, é assim que Deus se revela. Então hoje eu tenho conhecimento que Deus tem poder, sim, nada é impossível para Ele. Cada um na sua fé, na sua convicção, tem a sua experiência, mas é à medida do que você usa a sua fé, que você vai viver. Eu uso as minhas convicções e vivo no nível da minha convicção de fé. E você vai viver a nível da sua convicção. Se é pouco, você vai viver o tanto que você tem. Porque tem coisa que ninguém fala, pula daqui que você vai absorver. Nem todo mundo tem fé suficiente para pular e você vai viver. E alguns pulam de paraquedas e eu vou viver. Eu tenho paraquedas, eu vou viver. Tem coragem, ousadia, mas é convicção. Tem gente que se entrar no avião para pular de paraquedas, eu pulo. Travo e diz, não consigo. Eu não tenho medo, mas nessa altura eu não pulo. Mas isso aqui não é nada. É a visão, né, da situação. Que para ele aquilo não representa nada. E para o outro talvez representa. A forma de você lidar com os seus problemas, suas angústias, é que faça a diferença, é a forma da sua fé lidar. Talvez você coloque mais em dúvida, questione Deus às vezes, porque as coisas, e cai no erro de Jó, é ignorância, irmão. A gente só questiona Deus, eu ou você, qualquer pessoa, por causa da ignorância espiritual. Porque não consegue entender como que Deus está movendo aquelas coisas e como Deus vai fazer uma mudança de um pobre se tornar bem sucedido lá na frente, de uma pessoa virar empresário sem ter dinheiro, de Deus curar uma pessoa que para as pessoas está desenganada. Eles não têm como enxergar isso e pela ignorância eles questionam Deus. Então Deus não destruiu Jó, mesmo assim disse, eu não vou matar, porque ele é um servo fiel. Mas Deus revelou a ele a sua glória, a sua grandeza. E ali Jó humildemente reconheceu o seu pecado e disse, me perdoe, Senhor, eu tenho vergonha do que eu falei. Porque ele disse, Deus é aqui, me explica por quê. Eu dou minha oferta e perdi o emprego. Aí eu dei isso e não aconteceu. Eu fiz o propósito e ainda nada aconteceu, esses questionamentos é a pura ignorância espiritual. Que se conhecesse Deus, se realmente conhecesse a grandeza de Deus, é só ler a Bíblia. Se não tem visões espirituais para isso, leia a Bíblia, que você vai ver a glória de Deus. Bate lá na concordância bíblica, glória de Deus, poder, soberania, onisciência. Você vai ver ele descrevendo em várias histórias bíblicas a grandeza do poder dele. Você pode conhecer um pouquinho do que Deus é lendo a Bíblia sobre o que fala dele, do poder soberano dele sobre a terra. Se você crê nesse poder soberano, você não questiona Deus. Você não questiona por que as coisas estão dessa forma. Você apenas aprende a buscá-lo para orientar, porque ele sabe os caminhos que vai dar certo. E não dizer a Deus como que ele tem que fazer. Tira ele daqui, ou muda esse chefe, mata essa pessoa para eu ficar livre dele logo. Caminho louco isso aí. Mas Deus não obedece ninguém não, depende de ninguém não. Nem de conselhos de homem não. Ele faz sempre o que ele quer. Quando você fala coisa que Deus não quer, Deus não concorda, ele simplesmente ignora. Fique em silêncio e você fica, Deus humilhado, mas está orando errado. Não sabe nem o que está falando para Deus. Ele é Deus, irmão, é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O poder dele é tão grande, o dia que você for para diante dele, você vai entender. Os anjos se dobram, todo o poder dos céus se dobram diante dele. Na terra, então, se Jesus vinha aqui para conversar com qualquer um desses, todos eles se dobram, caem no poder dele. É uma glória impossível de se suportar humanamente. E o nome de Jesus foi nos dado esse poder para operar através do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós. Então, resumindo, Jó fez o que muitas vezes nós fazemos.
Deus de ouvir, né? Que o pastor fala, ou porque vê lá no YouTube, sei lá. Mas não conheça Deus só de ouvir, não. Conheça Deus de com Ele andar. E você conhece Deus de com Ele andar, é confiando nele, no que Ele é, buscando saber sobre Ele e confiando no que Ele revelou na palavra para você. E depois Ele vai revelar no Espírito para você, vai ficar mais forte ainda. Aí você não precisa ter medo, nem dúvida do que está acontecendo com você, porque Ele dá o escape. E a palavra diz: o justo pode passar por muitas tribulações, mas o Senhor o livra de todas. Então, andar com Deus, ter esta comunhão, de reconhecer a grandeza, a soberania de Deus sobre a sua vida, porque para Ele, tudo foi feito por Deus, por Ele e para Ele. Por Deus, por Ele e para Ele foi feito todas as coisas. Por Ele e para Ele foi feito todas as coisas. Vamos só em Gênesis 6, não precisa nem abrir lá, mas se quiser pode abrir. Essas são as gerações de Noé. Eu só vou ler aqui. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No versículo 10, tá? 6, 9, agora tudo 10. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e os seus caminhos sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne, o ser humano, é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Lá no versículo 9. E depois, em seguida, nós fomos lendo, o Senhor disse: Noé, tem uma coisa que vai acontecer. Eu vou acabar com a terra, porque a violência tomou conta. Porque a situação desagrada a Deus. É coincidência hoje a nossa humanidade estar do jeito que está? É coincidência? Não é coincidência, é evidência. Por que é evidência? É evidência que é a prova que o homem sem Deus só produz isso. O homem sem Deus só produz violência, pecado, destruição da família, só coisa ruim. E a humanidade é cada vez pior, mais egoísta, mais individualista, causando dano ao próximo, o amor esfriando e destruindo tudo, sem dó, por dinheiro, por poder. É a prova. E Deus diz para Noé: eu vou destruir tudo. Mas veja a posição de Noé diante desta mensagem de que Deus ia destruir. Irmã, se Deus falasse: eu vou destruir tudo hoje em Osasco, só Osasco, você ia mudar daqui? Aí, eu também vou sair fora, cara, Osasco. Mas vou destruir Osasco, e não tem jeito, eu vou avisar para vocês, quando vocês vêm esperar, eu vou destruir. Você fica pensando: mas meus filhos, minha filha ainda é nova, meu filho é novo, você pode até permitir cair um terremoto aqui, abrir aí, eu morrer. Eu vou para o céu, já vivi bastante coisa nessa terra, não sei o que. Você pode até dizer para você como Noé já estava velho, não para mim. Deus certo, a tua vontade. Porque não tinha quanto correr, mas se Deus usasse, ia para Carapicuíba, mano. Mas Noé não tinha quanto correr, não. Deus disse: eu vou destruir a terra. Onde que ele ia correr? Não tinha como fugir. Ele destruiu tudo. E quando imagina o Jó pensando na hora que meu filho teve meu neto, agora ia curtir meu neto. Agora que aí Deus vai destruir, que notícia complicada. Era mesmo do diagnóstico de morte para Noé, dizendo: olha, tudo vai ser destruído, Noé, e você não vai viver mais talvez os seus planos que você tinha para hoje, porque eu vou vir com justiça e vai vir sobre a terra. Mas por causa que Noé era justo e andava, tinha comunhão com Deus, Deus disse a ele: mas com você vai ter uma diferença. Olha o que Deus faz por aqueles que não amam. Por causa do sangue de Jesus na sua vida, Deus diz: por causa de você que tem o sangue de Jesus, ele vai ser diferente. O mundo vai se autodestruir hoje, mas você terá uma vida diferente por causa do sangue.
Porque você vai entrar dentro da arca, entrou dentro da arca. E a arca é Jesus, é a palavra. E por causa disso ele poupará você de muitos males que já está, muitas maldições que já está operando nesse mundo. E demônios mesmo, liberados para destruir a humanidade. E que estão e Deus vai te poupar. Agora, a mensagem de Jó não foi boa, mas vamos lá para finalizar. No final, que ele diz: Noé andava com Deus porque não questionava Deus, reconhecia a soberania de Deus e fazia tudo conforme ele mandava. Ele não deixou de fazer nada. Deus falou no final desse capítulo, então vamos manter aqui o versículo, mas ele está dizendo, e Noé fez tudo que Deus pedia a ele, sem questionar nada. Ele fez exatamente o que Deus falou. Pega as madeiras e começa a bater, e os outros, isso é loucura, é igual ninguém fala, eles falam de Jesus, besteira, isso é coisa de crente, religião, toda religião leva a Deus, e aquelas conversas mole, era zombaria, zombando, questionando, isso é verdade para você, para mim não, assim o mundo. Naquele tempo de Noé nada diferente, mas ele não deixou de bater a madeira, e essa madeira é a arca, é a salvação, e é nela que eu vou entrar. Ele continuou firme na sua crença, na sua fé, na sua comunhão, do que Deus tinha revelado a ele, para ele se manter firme. Não questionou a Deus, Noé. Meus filhos, Senhor, meus netos, oh Deus, por favor, não. Antes dele falar, ele não pediu para Deus isso, hein? Foi Deus que disse a ele, mas com você vai ser diferente, que o coração dele agradava a Deus, né? Para finalizar, Romanos 8, versículo 5: aqueles que se deixam controlar pela natureza humana vivem então somente para agradar a si próprio, mas aquele que vive de acordo com o Espírito, Romanos 8, 5, aquele que vive de acordo com o Espírito, constatam que tem a sua mente controlada pelo Espírito. Versículo 6, seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Aí vai lá para o versículo 14 de Romanos 8, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é a escolha sua. Quer conhecer Deus ou quer ouvir falar dele? Muda a sua posição, começa a conhecer. Aí está aqui, mude a mente, mude os seus pensamentos. Comece a buscar os pensamentos de Deus na palavra a respeito da sua vida e das coisas, o que ele diz. Se é para confiar, não, é para crer, eu creio. Se nada é impossível, nada é impossível. Se é para me orar, mesma coisa que eu não tenho mais esperança, que eu não vejo. A palavra diz que Abraão creu contra a esperança até, porque a esperança humana não tinha como ter mais filho, mas ainda assim ele creu, eu vou ter, porque Deus disse. Na contramão de tudo, uma posição de confiança em Deus, no que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando, ou você está pensando ou pedindo. Então ele diz aqui, a mente é aquela que vai governar a direção da sua vida. Quem tem guiado você? Os pensamentos carnais ou o pensamento do Espírito? Pensamento carnais é os prazeres, os amigos, os benefícios que o mundo dá financeiramente, prazeroso, tudo isso aí que a gente acha bom. Mas os pensamentos de Deus é o que vai dentro do seu coração e que permanece para sempre, que é a paz, a vida, a alegria de ter Deus com você, de ter sua família, de ter paz na sua vida e na sua casa. É muito diferente. Não é a riqueza que vai produzir paz que você precisa. Não é uma ilusão isso aí. Muita gente rica está se separando, está se destruindo na droga, etc. A gente vê que não é isso que dá paz aí. A paz verdadeira está em Cristo. Jesus disse, a paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. A minha paz eu vos dou, vem do Espírito. Então deixe o Espírito guiar os seus pensamentos. Comece a alinhar o seu pensamento com a palavra de Deus. Comece a pensar diferente sobre as coisas, porque se você achar que aquilo não vai dar, você está limitando Deus.
Se Deus te chegou no seu coração para orar por algo e você põe em questionamento aqui, você está dizendo para Deus que aquilo não é possível acontecer, sendo que Ele disse que eu vou fazer. Se Ele falou que vai, porque é possível. Não questione Deus, confia, entrega na mão dele. Então não fala mais, mas entrega e ora e abençoa aquilo, só profetiza a bênção sobre aquilo que você crê. Em nome de Jesus eu vou ter. Não sei como, mas eu vou ter, porque Deus disse que eu vou ter. E em nome de Jesus, amém. Precisa entrar em verdade, mas cubra com a palavra profética. Isaías 26, para finalizar: o Senhor guardará em perfeita paz. Isaías 26:3. Todos que confiam nele, aquele cujo propósito está firme, porque confio no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Versículo 7 agora de Isaías 26. Mas o caminho do homem justo é plano, o Senhor torna fácil e reto para quem obedece nele. Versículo 7. O caminho do justo é plano e Deus torna fácil. Ele não vai fazer por você, mas Ele vai facilitar as coisas para você conseguir. Ele diz, versículo 12: o Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio das suas mãos. Mas observe o versículo 3: guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aquele cujo propósito, em alguma versão está dizendo, aquele cuja mente está firme, porque confia no Senhor. Firmeza, irmão. Decida ficar com Deus. Decida que esse Deus poderoso está com você, e que você não está sozinho nesse mundo tenebroso, irmão. E você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus se manifestar ao teu favor, e vai mudar cada situação, porque todas as coisas, tudo que Ele permite, Ele faz com um propósito para a glória do nome dEle. Não é para a sua glória, é para a glória do nome dEle. Confie em Deus. Amém? Glória a Deus. Posso parar de falar? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Tá forte. Vamos ficar de pé então. Glória a Deus.